Fala amigos do meu canal, Ricardo Menezes aqui, e hoje eu vou estar fazendo um vídeo bem bacana falando para vocês sobre como montar iluminação DMX em igrejas, tá bom? Tá bem interessante esse vídeo, tem bastante detalhe, fica até o final, tá bom? Roda a vinheta, vamos lá! Então pessoal, nos últimos tempos a iluminação DMX tem entrado muito forte em igrejas, tá? De diversos tipos de igreja. Por quê? Esse certo colorido, esse certo ar de espetáculo que proporciona a iluminação DMX atrai os jovens, atrai as pessoas, né? Dá um ânimo diferente, dá um ar diferente. Tá? Isso está sendo bastante utilizado nos últimos tempos. Então, se você não souber, você vai ficar de fora. Tá? E tenho sido bastante requisitado para dar consultoria, para fazer projetos para igrejas, e eu acho que esse vídeo vai ajudar muito você que não tem esse acesso tão fácil aos equipamentos, às dicas, curso específico. Você vai encontrar muito mais fácil iluminação cênica, que tem algumas diferenças do que a iluminação DMX, tá bom? Então eu vou colocar para vocês, passo a passo, quais são o início para você montar um projeto, para você montar. É lógico, não vou colocar para dimensões muito grandes, que não tem necessidade, aí você só potencializa, ok? Então vamos lá. Primeiro passo que você tem que saber, assim, quando você vai montar uma igreja e você vai usar só o altar, o púlpito ali, você tem vários tipos de etapas. Primeiro, saber qual a mesa que você vai utilizar, quantos equipamentos você vai utilizar para você dimensionar a mesa. Por exemplo, você vai usar 20 equipamentos, 50 equipamentos ou 5 equipamentos, você vai ter que dimensionar primeiro a quantidade de equipamento que você vai utilizar para depois você vir para a mesa, ok? Porque isso vai fazer diferença. Não adianta você colocar um monte de coisa e depois querer colocar a mesa mais simples, ok? Ah, porque é mais barato, porque é mais simples. Não, a mesa tem muito a ver com a quantidade de equipamento que você vai utilizar, tá? E as mesas, tem a de 192 canais, tem a de 384 canais, tem a de 512 canais, tá? Que é a Pilot 2000, tem a Volite, tem vários tipos, tem a Gran MA, tem vários tipos de mesa. Então você tem que saber primeiro qual é o tamanho dessa igreja, o tamanho desse altar, quantidade de equipamento que você vai utilizar lá. E aí depois você dimensiona a mesa que você vai utilizar. Isso é muito importante, ok? Feito isso, nós vamos para o planejamento da iluminação. Uma das iluminações principais, tá, que é utilizado é a luz de frente. Hoje estão sendo feitas bastante live, faz bastante gravação, bastante live, e tem que clarear o pastor, clarear as pessoas que estão na frente, a banda. Isso é muito importante. E qual é o erro fundamental que começam a fazer? Colocam refletores coloridos para colocar de frente. Então o que acontece? Você vai colorir as pessoas, isso não é o correto. Você primeiro tem que clarear essas pessoas, deixá-las bem claras, para na filmagem elas aparecerem, ou até, se vamos supor que não vai fazer filmagem, mas as pessoas que estão na igreja têm que ver essas pessoas claramente, tá? E se você não colocar as luzes corretamente, vai ficar escuro, vai ficar com sombra, não vai aparecer direito, tá? Então assim, tem vários modelos de refletores de LED DMX que hoje supre essa necessidade, certo? Um deles, o que já tem no mercado, são refletores parecido com aqueles RGB, RGBW de 36 LEDs, de 60 LEDs, só que só com luz branca. Então você tem a luz branca fria, tem a luz branca quente e tem a luz neutra normal.
Então você consegue regular isso, tudo isso na mesa DMX para deixar uma temperatura razoável e não ficar tão pálida. Então são refletores, eu vou colocar o modelo para você aqui, tá? São refletores parecidos com os RGBs, parecido com o RGBW, porém eles são só branco, tá? Essa é uma alternativa mais em conta, que assim, se você for colocar os equipamentos mais fortes, o preço muda bastante. É lógico que a potência muda também, o ângulo de abertura também muda. Então, mas vamos supor que você vai montar uma igreja mais simples, uma igreja menor, certo? Então você tem que pensar na luz de frente, primeiro passo. Luz de frente, certo? Nessa luz de frente, lembrando que o LED, ele ofusca muito, então você não pode colocar no ângulo frontal, você tem que colocar ele mais na diagonal, para não ofuscar tanto o olho das pessoas, então você tem que deixar num ângulo diagonal, certo? Então você vai colocar refletores branco, branco quente, branco frio, para clarear a frente, certo? E aí você coloca na diagonal para não ofuscar as pessoas, tá? Então, quais as outras opções? Hoje, o que tem de opção que é mais em conta é o COB, que ele tem de 100 watts, tem de 200 watts. Hoje estão muito mais utilizando os de 200 watts, que também tem branco quente, branco frio, branco neutro. O COB é esse refletor aqui, certo? Ele é um OptiPar, ele tem os bandor lateral para você regular, abrir, fechar. Se você quiser, por exemplo, hoje usa muita projeção nas igrejas, no centro, centralizado. Ou centralizado ou duas na lateral. Então, se você usa centralizado, você está preocupado e os refletores não matar a projeção, então tem a angulação que você vai fazer e também tem os bandor lateral para você regular, que é no caso do COB. Os par LEDs não vêm com esse bandor lateral. Lateral e dos quatro lados. Então assim, você tem essa possibilidade de cortar, né, diminuir, não ficar refletindo na projeção, então o COB tem essa facilidade. Tá? Então ele é um OptiPar, chama COB, tem de 100, tem de 200, tá? Então hoje, 2022, o mais utilizado é o de 200, certo? Ele é para fazer luz frontal. Você pode até corrigir sombras, algumas coisas em laterais, mas ele é mais utilizado em frente, ok? Então você tem os par LEDs, que tem os de 36 LEDs, tem o par LED de 60 LEDs e tem o COB para você fazer à frente, ok? Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, não se utiliza tanto, mas é muito bom você colocar luz de ribalta, certo? Para qual efeito é a luz de ribalta? A luz de ribalta, dependendo da posição que você colocar, você vai ter uma sombra de cima para baixo. Então vai ficar com uma sombra para cá. A ribalta, ela é colocada no chão de frente para corrigir essa luz que vai ficar escuro embaixo e você colocar uma luz de baixo para cima. Então você vai colocar as ribaltas na frente para corrigir essa sombra, ok? Vamos supor que você teve uma posição lá que o COB ou os refletores ficou ok. Então, beleza, não precisa usar a ribalta. Agora, tem lugares que precisa. E às vezes a pessoa não sabe dessa solução. Não dá para colocar o par LED ali, não dá para colocar o COB ali, tem que colocar mais baixo, está fazendo sombra. Você usa a luz de ribalta, ok? Tem as ribaltas com as lâmpadas normais, certo? Com as lâmpadas halógenas, e tem as ribaltas com LED. Então você tem o RGBW, que você consegue corrigir esse branco mais frio, vai inserindo um pouco mais de vermelho e você vai esquentando um pouco o LED. Dá para você corrigir, tá? Não deixar tão branco. Mas você tem como colocar a luz de ribalta embaixo, porque ela é linear, é esse equipamento aqui, certo? Vai fazer esse tipo de efeito e você vai colocar embaixo linearmente para você corrigir essas sombras que vão vir de cima, ok? Então,
Já falamos do Kobe, já falamos da luz de frente e já falamos da luz de ribalta. Agora a gente tem a opção de lateral e fundo, que é aí que você dá a cor para o seu palco, tá? Para o seu púlpito, para o seu altar. É lá que você coloca as cores, ok? Então lá atrás, na parte de trás e lateral, você consegue colocar os refletores RGBW, certo? Você pode escolher aqueles com LED mais fechado para eles desenharem mais, ficarem mais desenhado, certo? Então você consegue desenhar visualmente para quem está olhando de frente, você vai ver um altar mais desenhado, certo? E aí você vai ter as cores do RGBW e as suas misturas, ok? Então você pode colocar os par LEDs de preferência que tenha ângulos mais fechados, caso você queira desenhar mais, ou se não, você quiser só da cor geral, aí você procura os par LEDs que tem mais força, que tem uma lente mais aberta, aí você vai conseguir deixar uma cor mais uniforme, ok? Que aí vai ficar uma luz mais difusa e você vai conseguir deixar o altar com cores mais fortes, mais difusa, ok? São os refletores RGBW, e aí tem os Slim, tem os OptiPar, tá? Os OptiPar, assim, eles não são mais fortes por ser OptiPar, eles simplesmente têm uma estética diferente, ele é mais resistente, certo? É de ferro, mais resistente, então assim, é isso. Porque as características do LED, hoje os Slim têm a mesma qualidade e mesma potência que tem os OptiPar, ok? Então é mais estética e assim, se fosse montar e desmontar, montar e desmontar e transportar, aí eu recomendaria o OptiPar. Se você for deixar fixo, não tem problema de você deixar os Slim, tá? E os Slim você tem vários modelos, você tem o 18 de 1, você tem o 18 de 3 Full LED, você tem o de 36 LEDs RGB, RGBW, você tem o 12 de 12 RGB, RGBW, RGBWA. O que é essa sigla RGB? RGB é Red, Green e Blue. Então, vermelho, verde e azul. RGBWA, vermelho, verde, azul e branco. E âmbar, certo? RGBWA. Então você tem, aí tem o RGBWA-UV, que é o ultravioleta. Então quando eu falar RGB, Red, Green, Blue, certo? Vermelho, verde, azul. RGBWA, RGBWA. Então você tem o vermelho, verde, azul e branco. RGBWA-UV com ultravioleta, ok? Então assim, é só essas cores então que tem no refletor? Não, você tem as misturas, tá? Você tem as cores primárias e aí você vai ter as misturas. Por exemplo, você colocar lá um refletor que não tem o laranja, se eu misturar o verde com o vermelho, eu vou ter o laranja. Se eu misturar o azul com o vermelho, eu vou ter o rosa. Então você tem as misturas com essas cores puras, certo? Então, aí você tem o branco também, o W, né, é o white, então você tem o branco quando você comprar o branco, ok? Então você tem o de 18, tem o de 36, tem o de 54, tem o de 60, tem o de 12, tá? Que é de 12 LEDs de 12 watts. Tem o de RGBWA ultravioleta. Tem vários modelos. Isso vai depender muito do efeito que você quer, ok? O efeito que você quer com a potência que você vai precisar. Porque o que acontece hoje em dia? Muita gente compra errado e compra duas vezes. Por quê? Como não tem noção nenhuma, fala, esse atende, é o mais baratinho, esse atende. Chega lá, ele faz um foquinho bem pequeno, bem fechadinho lá, matou o negócio, não ficou aquilo que ele esperava, então vai ter que comprar de novo, certo? Então assim, por falta de experiência, falta de pessoas para instruir, compra duas vezes, compra errado. Então assim, tenta levar uma pessoa para olhar o espaço, ou mandar um vídeo, ou mandar uma foto, ver como é que realmente é, tá? Esses são profissionais, não adianta, me dá uma dica. Poxa, isso não é uma dica, você precisa de um profissional. Você vai fazer algo que vai ficar bonito, que vai atrair pessoas para a igreja, atrair fiéis para a sua igreja, que vai ficar com um cenário bacana para você fazer peças musicais, vai engrandecer a igreja.
Então você tem que pensar isso. Não pode chegar num momento desse, só quero uma dica. Não, você vai contratar um profissional para fazer isso ficar bonito, ok? Então, feito isso, você tem a luz lateral, que são os equipamentos fixos. Você tem a lateral e você tem o fundo, que são os coloridos para você dar cor, tá, para o seu cenário. Agora, o que também pode ser colocado? Moving lights, certo? Hoje, quais os tipos de moving lights que você pode colocar lá? Tem o que dá para a igreja, o que serve para a igreja. Dependendo do seu espaço, de 60 watts para cima, certo? Porque se colocar de 20, de 30 fica muito fraco. As igrejas são grandes, tem pé direito alto, normalmente tem que ficar claro, não pode ficar tão escuro. Então você não pode colocar equipamentinhos muito fracos. Então de 60 watts para cima, tá certo? Dependendo do que você for fazer. Agora, os moving lights, você tem duas situações, tá? Ou você quer desenhar o seu púlpito, ou você quer desenhar o seu altar. O que é desenhar? Vou colocar aqui a imagem para vocês estarem vendo. Para quem está sentado, vendo o culto, vendo a missa, tudo, eu quero olhar e ver aquele altar desenhado, bonito, uma coisa teatral. Então você tem essa situação, que aí o Movie Light você pode colocar ele em movimento, né? Não vai ter só luz estática, você vai ter luz em movimento. Essa é uma situação. Se você quer isso, você tem que colocar eles no fundo, tá? Ou do meio para o fundo, se você tiver como colocar essa situação, do meio para o fundo. Agora, se você quer projetar, então, por exemplo, eu tenho desenhos do Move e eu quero estar projetando no fundo da igreja, na parede ali do altar, eu quero estar projetando. Quero usar ele como canhão seguidor, quero usar ele para clarear um objeto, alguma coisa, aí você tem que colocar eles de frente. Então são duas situações. Por quê? Quando você coloca os Move de frente, eles não vão desenhar tão bem quanto você colocar de fundo. Para quem estiver olhando, você coloca de frente, tá? De frente para o altar. E ele projetando no fundo, ele vai ver mais o que está projetando no fundo. Certo? Você colocando eles mais no fundo, do meio para o fundo, as pessoas vão olhar e vão ver a trajetória da luz, a trajetória quando ele coloca um gobo, vai ficar muito mais bonito, certo? Então assim, Move, tem Move Spot, tem Move Beam, se você quiser desenho, Move Spot, porque o Move Spot tem os prisma rotante, gobo rotante, certo? Os Move Beam, só os moves mais tops, que seriam 5R, 7R, 9R, 10R, que vão ter esse tipo de recurso, tá? Que é prisma rotante. Então são moves mais caros. Então tem tudo essa diferença. Os beams, você pega os beams mais simples, tá? Não caia nos golpes da internet que coloca beam, mas não é beam. Tá colocando o título beam lá, mas é só para atrair o cliente leigo. Ok? Então você tem que saber a diferença. Tem um vídeo aqui no meu canal que explica a diferença de cada um, certo? Então você tem que saber a diferença, potência que você vai utilizar. O pé direito é 6, 7 metros. Você não vai poder colocar movezinho fraco de 60 watts. Não vai. Vai ter que colocar moves mais fortes, ok? Para você ter o efeito correto. Por quê? Senão ele vai ficar perdido lá girando e não vai ter o efeito prático. E você vai fazer um investimento desnecessário, ok? Então, pessoal, basicamente, para você iniciar, colocar iluminação de igreja, é isso. Então, primeiro você vai dimensionar a quantidade de equipamentos, certo? Vai ver a mesa que você vai utilizar luz de ribalta, vai utilizar luz de frente, vai utilizar luz lateral e traseiro. Pode colocar os moves na frente, para projetar, atrás para desenhar. Pode colocar no chão, para cima, para desenhar o seu palco também, não tem problema de colocar no chão. O único problema que eu vejo de colocar no chão é que as pessoas de banda estão circulando ali, pode pisar, pode chutar, pode tropeçar em fio, essas coisas. É mais esse tipo de situação, certo? Então, mas pode colocar? Pode colocar no chão. Você pode colocar suporte para eles ficarem até a metade, certo? Então,
Esse tipo de iluminação que eu falei é o básico para você criar um design bonito na sua igreja. Tem mais coisas para colocar? Tem, pode ser colocado. Tem detalhes de LED, de fitas de LED, de ribaltas de LED, dá para ser feito várias coisas. O céu é o limite na iluminação, mas para você ter pelo menos um kit bacana, um kit básico que seja funcional, você tem que colocar esses tipos de equipamento. Ah, eu tenho que colocar tudo de uma vez? Não, não necessariamente. Você pode colocar, fazer a frente primeiro, depois fazer o fundo, depois colocar move, depois colocar ribalta, você pode ir por etapa. Mas pelo menos você já tem um norte para você colocar a iluminação DMX na sua igreja. Tá bom, pessoal? Então eu espero ter ajudado vocês. Eu sei que tem muita gente de igreja que procura esse tema, que quer modelar a igreja, a iluminação da igreja, e eu sei que vai chegar até você e vai dar uma clareada na sua cabeça, ok? Então é isso, pessoal. Se gostou, clica aqui, curte o nosso vídeo. Se quiser fazer algum comentário, pode fazer um comentário. Se inscreve no nosso canal, que é muito importante chegar a mais pessoas, que eu tenho certeza que o Brasil é muito grande e precisa chegar essa mensagem para outros técnicos, outras pessoas que querem aprender sobre iluminação, ok? Um grande abraço, até a próxima, valeu!